E aí, gente? Bom, dessa vez não vai ser vídeo, não vai ser lives, então dessa vez vai ser só uma conversa, vai ser só áudio e vocês que lutem. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que eu adoro, uma amiga muito querida e que vai trazer um papo muito sério pra gente. Sem surpresas, eu vou passar para ela se apresentar, porque ela vai fazer isso melhor que eu. Marise, quer se apresentar? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É, Me chamo Marise, moro na cidade de Cariacica, tenho 23 anos e hoje a nossa conversa vai ser um pouco falando sobre a prostituição. Para começar, eu vou começar contando um pouco da minha história, como foi que eu comecei na prostituição, né? Sou garota de programa há 3 anos e, enfim, acho que começa pela minha história para poder dar início à conversa e ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Bom, eu saí de casa com 19 anos porque eu era expulsa por minha avó. Eu era criada por minha avó. E eu tinha 19 anos, estava no último ano do ensino médio, né? E eu fui para casa de um amigo meu que eu conheci através da internet, né? E a gente só conversava mesmo por Facebook. E acabei não terminando o último ano do ensino médio, que depois eu terminei o Enseja, né? Que é um programa do governo para adultos que não terminaram o ensino médio na idade adequada. Mas enfim, saí de casa, né, na esperança, como eu sou de uma cidade do interior da Bahia, eu saí de casa com esperança de conseguir um trabalho na capital, que era em Salvador, né, capital da Bahia. Hoje eu moro em Cariacica. E assim, eu acabei conhecendo meu ex-marido, que foi apresentado para mim atrás do meu. Acabei me casando com ele, porque eu estava com um pouco de medo de não conseguir um trabalho, de não conseguir me manter. Enfim, me casei simplesmente para ter onde morar, para ter o que comer. Depois disso, eu acabei descobrindo que meu ex-marido ele tinha uma vida dupla. Ele, na verdade, se relacionava com homens e ele não queria que a família dele soubesse, né? E acabei me separando dele e acabei entrando para prostituição. E como foi que eu entrei para prostituição? Eu achei uma vaga na OLX, anunciando que precisava de meninas para trabalhar com prostituição. Então, eu resolvi fazer programa pela questão do dinheiro e para poder me separar e sair daquele casamento que tinha o quê? 11 meses meu relacionamento com ele e eu já vi que não era o que eu queria. Na verdade, eu já sabia que não era o que eu queria desde o início, mas eu precisava de uma casa, de comida, enfim. Bom, é, é incrível porque isso parece é uma história muito comum, não é, Marise? De pelo menos que eu penso no interior e penso no interior do meu estado e mesmo na capital, em Cuiabá, de onde eu vinha, não é, de mulheres que casavam muito novas para poder, sei lá, para ter onde morar, porque ou queriam sair da casa dos pais ou não tinham para onde ir. E isso, pelo menos que eu saiba estatisticamente, quase sempre é meio caminho para a prostituição. Não por causa do casamento em si, mas pelo fato da mulher não ter uma casa dela, não ter um lugar para morar. Isso é tipo meio caminho andado. Eu não sei o que você diz sobre isso, assim. Na minha experiência na prostituição, eu percebi que muitas das meninas que estão nessa vida é por questão mesmo é, problemas financeiros, família desestruturada, família disfuncional, sabe? Hum. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi a questão do anúncio da OLX. Por quê? Eu lembrei de uma mulher, que não é daqui, na verdade, é dos Estados Unidos. Elas tiveram nos últimos anos fazendo campanha contra sites que nos Estados Unidos seria o equivalente ao que a gente tem da OLX no Brasil, não é? Que são sites que as pessoas vão lá e anunciam coisas. E elas estavam fazendo campanha que eram principalmente
mulheres que eram sobreviventes da prostituição ou que foram vítimas de tráfico, e estavam fazendo campanhas para que esses sites, que são empresas, não é? A gente não pode esquecer, são empresas, são indústrias, basicamente, que são empresas grandes. A OLX é uma multinacional, tem em vários países, tem aqui na Europa, tem na América Latina inteira, e esses sites sejam ou fossem responsabilizados também pelo aliciamento para prostituição, pelo aliciamento do tráfico, por facilitar tanto prostituição quanto tráfico, né? Porque os traficantes e os cafetões usavam esses sites para recrutar mulheres, às vezes até anunciando vagas falsas, não é? Enganando mesmo. E eles nunca eles eram inimputáveis, eles nunca respondiam, porque eles ficavam sempre como uma plataforma que não tem nada a ver com isso. Na verdade, eles ganham um dinheirão em cima disso. Você conheceu muita gente que também entrou, assim, por exemplo, por anúncios da OLX, que nem você, ou você diria que isso é tipo, isso não acontece muito, ou é o contrário, ou acontece muito? Então, a experiência que eu tive foi o seguinte: na casa que eu trabalhei, na verdade, era um flat. E a dona desse flat era uma travesti, trans, enfim, ela se considera travesti, né? E nisso, ela já tinha uma menina que trabalhava com ela. Essa menina fez a proposta para a amiga dela trabalhar com isso e colocou o anúncio na OLX. Daí foi quando eu vi e eu aceitei a proposta. Por que que eu aceitei, assim, de início eu não tinha essa intenção de trabalhar como garota, mas eu vi a vaga, né, e na minha família eu não sou a primeira, tem mais três pessoas da minha família que trabalham com a prostituição. E eu sei que cada uma delas entraram de uma forma, sabe? Diferente da minha. Eu sei que muitas mulheres que entram, elas entravam e viam aquilo como uma forma que elas iam estar ali pouco tempo até elas conseguirem o dinheiro para, sei lá, para estar numa casa e arrumar um outro tipo de trabalho. Isso é factível, ou seja, é simplesmente entrar e depois sair? É possível fazer esse planejamento das mulheres que você conheceu, da sua experiência? Você acha que isso faz sentido? Então, todo mundo sabe da questão da glamorização da prostituição, né? Anos atrás, até mesmo no YouTube, se você for procurar prostituição no YouTube, você vê muitos vídeos contando de mulheres comprando apartamentos, não é no plural, Uau. certo? Apartamentos, carros, vivendo uma vida de luxo e, enfim, essa era a visão que eu também tinha da prostituição, porque as mulheres da minha família que trabalham com isso, elas não falam sobre isso. A gente sabe que elas trabalham com isso, mas elas não falam sobre isso. E quando eu entrei na prostituição, as minhas perspectivas eram a seguinte: comprar um apartamento, terminar meu ensino médio, começar um superior, enfim. Só que de todos esses, eu acho que o maior de todos era comprar um apartamento. E hoje tem 3 anos que eu trabalho com isso e eu ainda não comprei um apartamento. E a prostituição é basicamente o seguinte: tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Eu já cheguei a atender num dia 18 clientes, Uau. porque porque eu não sabia se amanhã seria igual, como seria o mês, e eu tinha que aproveitar enquanto estava dando. E assim, eu atendi o último cliente, sabe, fazendo cara, sorrindo, feliz, mas eu estava morrendo de dor. E atendendo, e enfim, porque precisava do dinheiro, né? E a gente não garantia que o dia seguinte vai ser como o dia. Eu lembrei da Andrea Dworkin falando disso, porque ela também, ela conta nos livros dela que ela também, né, se prostituiu, e ela fala que é muito isso, é você não saber se no outro dia você vai ter dinheiro, se no outro dia você vai ter o que comer, se você vai ter onde morar, não é? Você não sabe nem se você tá viva, porque às vezes muitos clientes eram agressivos, eram violentos. Você disse que chegou a atender 18 clientes num dia.
você diria que eles percebem, por exemplo, que você não está disposta, ou que você não está assim, ou você nem isso não é uma possibilidade, não é possível deixar transparecer, porque né, é o trabalho e tal. Olha, eu acho que eles nem percebem porque eles estão se importando com como eu estou, como eu estou me sentindo. Entendeu? Eles estão ali com um objetivo que a gente já sabe qual é. Enfim, fazem o que eles vamos vir e vai embora, entendeu? E não se preocupa, não se preocupa com a gente, entendeu? Como a gente tá, não tem essa preocupação, tá? Uma das coisas que já aconteceu comigo com relação a o seguinte, eu atendia em Salvador, em um prédio, que tinha câmera de segurança e tinha porteiro que pegava o RG de quem entrava como visita na portaria do prédio. Um homem me procurou com uma conversa, eu estava super tranquila e tal. Às vezes, quando o cliente está com uma conversa estranha, eu não atendo. Eu fico um pouco assim, né? Ainda mais agora que eu mudei de estado e aqui os prédios não tem aquela questão de portaria. Aqui não tem Oi. por interfone mesmo. Enfim, nesse dia desse cliente, ele conversou comigo normal, perguntou o valor, foi super, digamos assim, simpático, entre aspas, né? Enfim, o cliente não é simpático. Ele chegou no prédio, assim, olha, sem meu documento, eu esqueci em casa, e era meia-noite. Aí o porteiro do prédio chegou e falou assim que ele não ia liberar e que para a pessoa entrar tinha que eu ir lá fora liberar, porque poderia ser uma visita comum, embora ele soubesse que ali tinha muitas garotas, que eu trabalhava nesse prédio tinha muitas garotas, tinha um total de 36 meninas. Nossa. E aí eu fui lá fora, né, liberar o cliente para poder entrar, né, para eu poder atender ele. Nisso já era meia-noite. Atendi esse cliente normalmente, não me deu trabalho, nada. Tinha um gatinho na frente do prédio, ele ainda brincou com esse gato, foi super normal. Aí quando chegou no final do atendimento, o short que ele tava, tinha dois bolsos, assim, e era como se fosse aqueles bolsos invisíveis, eu não sei dizer o nome. Aí ele vestiu o short normalmente dele, não quis nem tomar banho, nada. Vestiu a roupa, né? E eu sempre peço o dinheiro do atendimento adiantado. Aí ele pegou, abriu os dois zíperes assim, da calça, ele tirou duas armas do bolso, pediu o dinheiro do atendimento de volta. Eu tive que devolver, porque eu sabia que tinha algo mais importante ali que era a minha vida. Poxa. Daí ele conversou comigo, falou que não era para eu falar para ninguém, que no prédio tinha câmera, que ele ia sair normalmente e que não era para eu denunciar. Daí eu fiquei com muito medo e eu não sabia como seria se eu chegasse, por exemplo, em uma delegacia para denunciar, como eu seria tratada e como iriam me ouvir. Aí eu simplesmente não contei para ninguém nada. Aí a única coisa que eu fiz foi avisar para as meninas que eu tinha mais contato para tomarem cuidado. Aí ele deixou a foto dele no perfil do WhatsApp. Eu printei na hora, assim que ele saiu, eu printei e mandei para as meninas e pedi elas para poder tomarem cuidado, para as meninas mais próximas a mim e até mesmo as meninas do prédio, né? Porque eu tinha medo dele voltar lá no prédio ou sei lá, dele estar pesquisando para fazer alguma coisa, enfim. Acho que é meio conhecimento geral que sempre tem esses caras, não é? E que se calhar eles nem são minoria, talvez até sejam uma boa parte dos que procuram prostituição. Eu lembrei que já muitas vezes eu tive em conversas, né, com o pessoal que defende a regulamentação, por exemplo, e alguns que se dizem trabalhadores do sexo, mas não sei, até hoje não conheci um que de verdade era, vou falar mesmo. Na maioria das vezes, ou é pessoal acadêmico que diz que é trabalhador do sexo, ou é gente que é até vendedor de sex shop, diz que é trabalhador de sexo agora, enfim. E eles falavam disso, de quando tem
que era necessário regulamentar como uma profissão, porque isso colocava mais visibilidade e porque permitia que as mulheres fizessem essa triagem dos clientes violentos. E uma das medidas que eu lembro que alguns países adotaram, por exemplo, é colocar um botão de pânico, que é basicamente um botão no quarto que a mulher pode apertar e aí eu fico pensando nessa situação, de que forma isso ajuda, não é? De que forma ter um botão que a mulher aperta vai de fato ajudar, porque a situação já aconteceu. Exatamente. E depois tem isso da polícia também, de nunca conheci, eu nunca conheci nenhuma mulher que estivesse na prostituição e que alguma vez tivesse denunciado um cliente, porque os policiais também podiam ser clientes às vezes, ou porque não são levadas a sério. E o medo, né, o risco de vida é muito pior, ou seja, o perigo da prostituição de fato são os homens, não é mais nada, não é o botão, não é o trabalho, é o homem, não é, que consome. Verdade. Sabe o que eu lembrei aqui? A primeira vez que a gente conversou, eu não sei se você lembra disso, eu não sei se tinha algum post meu tinha viralizado no Facebook, mas você me procurou e me mandou um inbox super direto, assim, falando alguma coisa, eu não lembro as palavras exatas, mas você falou diretamente, olha, por que você diz que a prostituição não é trabalho e que você não aprova o Gabriela Leite? E eu, na altura, até fiquei assim, ai meu Deus, será que é que a gente infiltrada? Será que é alguém que tá me trollando? É alguém que quer me printar? E Ah, você lembra eu disso? fiquei com medo de. Eu fiquei com muito medo de você não me responder por achar que, sei lá, que, né? Inclusive depois que você começou a sofrer ataques, por exemplo, do repórter da UOL, aí eu falei, ainda bem que foi a Aline antes disso tudo. Não iria me responder na vida. Não, eu já era super esperta, já tinha medo de responder inbox. Só que sua pergunta foi tão direta que eu não consegui fugir. Eu pensei, olha, ela falou tão de boas, né? Não tá aqui me apontando o dedo na cara nem nada. Expliquei. Eu não lembro como é que você Tá? chegou em mim, mas nessa altura, qual que era a sua? Você era a favor de regulamentação ou você nunca tinha ouvido falar desses debates? Qual, Sim. qual foi o contexto de onde saiu aquela pergunta tão direta sobre o Gabriela Leite? Me explica. Tá. Enfim, eu tinha insônia às vezes, né, não conseguia dormir direito. Nisso, no ensino médio, né? Antes de sair de casa, eu e minhas amigas, a gente já conversava sobre feminismo. Só que a base que a gente tinha do feminismo era o feminismo liberal. Aí, enfim, aí eu estudava algumas coisas assim na internet, procurava e tal, queria entender por que que muitas mulheres abriam a boca para poder dizer que amava o que fazia e eu não gostava, eu não me encaixava, né? E lá no prédio onde eu trabalhava, às vezes eu conversava com algumas meninas e assim, só as mulheres trans que falavam que gostava do que fazia. A gente mesmo como mulheres cis, certo? A gente não falava que não gostava, que não aguentava mais estar naquilo, enfim. Aí eu queria entender. Aí eu estava pesquisando sobre isso e embaixo era um site, eu não sei explicar ao certo, mas embaixo no site tinha como comentar pelo Facebook. Aí tinha seu comentário. Aí eu li. Aí eu fiquei assim, meio sem entender. Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem para essa moça para ela poder me explicar. Aí eu acabei dando uma fuçadinha assim no seu Facebook. Aí eu vi que você tinha o Feminismo com Classe, né? Tinha o Instagram. Aí eu dei uma olhada em tudo. Aí eu falei, interessante. Aí eu mandei a mensagem para você, esperei você me responder. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, que foi buscar conhecer sem ter o preconceito. Por quê? Porque eu tinha aquela visão do feminismo radical, como todo mundo tem, que é o extremismo, sabe? E eu achava que o feminismo radical era isso. Só que era um machismo meu. Eu não tinha certeza de nada. Então eu preferi procurar para ter certeza, entendeu? Antes de, digamos, fazer uma análise assim por cima. Aí
Foi assim. Desde aquela conversa, né, nas nossas conversas eu vejo que você já mudou muito suas posições Uhum. sobre muitas coisas. Você comentou, por exemplo, você falou do feminismo, que só chegava o feminismo liberal. Nesse prédio, por exemplo, ou nos lugares que você estava antes, né, quando você começou na prostituição, existia uma conversa sobre feminismo e sobre a situação de prostituição em si, ou seja, sobre o que a gente faz com isso, né? A gente quer que isso seja um trabalho, a gente quer que tipo de leis quer. Você diria que essa conversa existia no meio entre as mulheres? Não, não existia. É, geralmente a conversa era mais assim, superficial sobre como o trabalho estava difícil, como estava horrível o atendimento e era o tempo todo as meninas reclamando, sabe? E as mulheres trans, elas diziam que fazendo R$ 200 por dia para elas tava bom, enfim. Só que assim, isso era lá em Salvador. Em cada lugar, a prostituição funciona de um jeito e tem um valor. Por exemplo, tem os sites populares, né? E tem o site que é considerado de luxo e que as meninas como se fosse garotas de programa de luxo. E assim, elas mesmas que se intitulam e vão lá e fazem um cadastro no site. Enfim, qualquer pessoa pode entrar no site, né? Eu trabalhava no site popular porque tinha muita menina que reclamava do site mais caro. O site mais caro que era considerado de luxo era 350, era um valor fixo. As pessoas do site que coordenavam o site ligavam às vezes para poder testar, para ver se as meninas realmente estavam cobrando o valor padrão do site, porque não podia cobrar menos, porque se cobrasse menos, ia começar o site a rodar com valor popular, e não era isso que a dona do site queria lá em Salvador, né? Então, eu trabalhava no site popular porque o valor mínimo era R$ 100, né? E nisso, eu tinha grande chance de fazer mais dinheiro do que uma menina que trabalhava no site de luxo, por exemplo. Porque tinha menina que ficava ali uma semana sem atender, certo? Por mais que fosse 350, enquanto eu poderia fazer 200 num dia e ou mais que isso. No outro dia eu poderia não atender, mas no outro eu poderia fazer 200. E quantas mulheres trans, elas falavam, ai, se eu fizer 200, ok, tudo bem, porque no final do mês dá R$ 6.000, não sei o quê. Mas a gente sabe que no final do mês não dá R$ 6.000, sabe? Assim, você olhar para lá para sua conta e ver R$ 6.000 ou R$ 4.000, não é bem assim, sabe? Não sei dizer ao certo, mas o dinheiro que vem da prostituição parece que é um dinheiro amaldiçoado, cara. Você não vê ele. Se você tem Uhum. controle, você não consegue ver ele, sabe? Eu lembro de falar disso também com a Vanessa, porque existe o mesmo mito, né, sobre a indústria pornográfica, que eu acho que você já sabe, né? Eu não faço distinção da indústria pornográfica para prostituição. Eu acho que fazer uma distinção aqui é glamorizar. É só uma forma de proteger quem é que está ganhando dinheiro mesmo com isso. E, por exemplo, esses tempos em Portugal, esse ano, uma mulher que é cafetina, ela é conhecida por ser cafetina, por ter bordéis, né? E que tem várias mulheres trabalhando para ela, assim, principalmente brasileiras ou africanas e romenas, como é óbvio, nem vou dizer porque ela fez um abaixo-assinado e conseguiu assinaturas, principalmente de homem, também como é óbvio, e levou para o parlamento um projeto que pedia, não é, a regulamentação da prostituição. E, na verdade, o projeto dela, até os setores que pedem a regulamentação da prostituição, que são de movimentos de trabalhadores do sexo, detestaram a proposta, porque era feita efetivamente para quem tinha bordel, né? Era para proteger eles, os cafetões. E ela Uhum. falou disso durante a audiência dela. Ela falou que, porque as meninas, tem gente que vai para prostituição, mais uma vez aquela conversa, né? Porque quer, porque elas fazem muito dinheiro. Elas fazem aqui, ó, 500 euros por dia, sendo que se ela fosse trabalhar em qualquer outro emprego, ela faria 600 euros no mês. E essa conversa existe em todo lado, né? Especialmente vindo de homens, contanto, vem de mulheres também, mas especialmente vindo de homens, de que as mulheres entram na prostituição. Claro que é para fazer dinheiro, porque ninguém vive de amor, mas porque é dinheiro fácil, porque elas ganham muito. E eu queria que você falasse um pouco dessa ideia do dinheiro fácil, o que você pensa sobre isso, quem é que ganha dinheiro mesmo
nesse negócio? Então, fácil não é, né? Eu acho assim, é um dinheiro rápido, ultimamente nem rápido tá sendo, tá? Mas fácil não é. Por exemplo, com relação aos clientes. Tem dia que vem uns que só Jesus na causa que serve para poder tirar a gente do sério, né? Já aconteceu comigo esses dias agora, por exemplo, de vir um cliente aqui e ele querer que eu faça oral nele sem camisinha e quando eu desço, né, a pele assim do pênis, tá aquela coisa branca assim. Então, menina, como que não é isso? E a questão do dinheiro, né? Quando eu comecei a trabalhar, a trans, ela me dizia que as meninas estavam fazendo de 1.000 a 1.500 por semana. E como é que funcionava? O anúncio desse site popular era R$ 350 por mês. A gente tinha que pagar um anúncio a ela assim que a gente fosse trabalhando. A gente tinha que comprar nosso almoço. A gente saía de casa, a gente tinha que pagar a nossa passagem. A gente tinha que chegar o mais cedo possível para poder começar a trabalhar cedo e encerrar no máximo umas 8 horas da noite. Tinha menina que ficava lá dormindo para poder, como posso explicar, fazer mais dinheiro, né? E ela cobrava tudo. Os lençóis da cama a gente tinha que lavar, a gente tinha que comprar o sabão que lavava. As toalhas, a gente tinha que comprar as toalhas e a gente tinha que lavar as toalhas. O apartamento, a gente tinha que limpar o apartamento, a gente tinha que pagar a conta de energia e ela exigia que no quarto, que era um quarto, tivesse ar-condicionado. A energia vinha de uns 300 pontos, a gente tinha que dividir em três para poder pagar. Enfim, no final das contas, a gente não ficava com dinheiro nenhum e ela mal pagava o apartamento e ainda de cada cliente nosso, a gente tinha que dar para ela R$ 50. Ou seja, era R$ 100, né? A gente dava R$ 50 para ela, pagava todas as despesas do apartamento e ela pagava normal o aluguel do flat. E quem lucrava era ela, quem lucra é o cliente, né? E a gente vai, digamos assim, empurrando isso com a barriga, porque, por exemplo, tem meninas que têm filhos. Eu conheci uma menina, né, dessas meninas que eu trabalhei um mês para essa mulher. Das meninas que eu conheci, uma delas tinha uma filha de 7 anos, ela tinha 26 anos, já tinha uma filha de 7 anos, e tinha acabado de abortar com Citotec, porque o namorado não queria assumir a criança. E ela estava na prostituição porque ela precisava sustentar a filha dela, se sustentar. Ela não tinha ajuda da família, era mulher negra, certo? Enfim, não sei nem mais como explicar isso, mas a gente acaba entrando na prostituição achando que vai fazer dinheiro e quando a gente vai ver, a gente está como um trabalhador de salário mínimo, fazendo ali o que pode para poder sobreviver, pagando o mínimo, que é um aluguel, o que pôr na mesa para poder comer. Enfim, às vezes a gente não tem nem a oportunidade de começar no superior, porque o atendimento está tão ruim, como que você vai deixar de atender para poder estudar? Entende? Uhum. É incrível. Você falou, é mesmo incrível, porque eu lembro enquanto você fala, eu lembro de várias outras mulheres que falavam da situação, né, de quando estavam na prostituição e desse mito que existe no mundo inteiro. E elas são de países tão diferentes, de situações tão diferentes, e ainda assim o caso é exatamente igual, né? Essa ideia errada que existe na sociedade que a mulher cobra, sei lá, 200, 300 por atendimento e vai fazer 1.600 por semana. Eu Uhum. lembro da Valich, a Sabrina Valich, que também, aliás, ela
teve na prostituição durante vários anos, ela foi ativista para descriminalizar, porque era crime ser prostituta, né, onde ela vivia. Era crime, então ela fez ativismo, porque, obviamente, ser crime também não pode ser, eles só penalizam mulheres, eles nunca vão atrás dos homens, nunca vão atrás de cafetões, nunca vão atrás de clientes, eles só vão atrás das mulheres. E aí elas conseguiram, descriminalizaram, mas descriminalizaram tudo, não só a prostituição, é tudo, os negócios todos. E o que aconteceu? Elas acharam que ia ficar melhor, mas na verdade elas entravam, a partir do momento que entrava numa casa de prostituição, num bordel legal dessa vez, né? Então agora legal, não era mais crime, elas já estavam pagando, pagavam o aluguel, pagavam o uso do quarto por hora, aí tinham que pagar os lençóis e pagavam multa até se a lingerie tivesse torta. E acho que já descobrimos que o dinheiro não é amaldiçoado, né? O dinheiro é extorquido. É, verdade. Esses dias agora, né, me colocaram num grupo no WhatsApp e eu fiquei sem entender, assim, pegaram meu número no anúncio, né, colocaram lá nesse grupo e estavam anunciando locais para trabalho, estavam cobrando por semana para poder trabalhar nesse local R$ 400. E eu fiquei Ô, louco. É um aluguel. sem, eu fiquei sem entender, porque a gente sabe que a prostituição não tá dando dinheiro assim não, gente. E em outro estado, e colocou menino de tudo que era estado, mesmo do estado que era, sabe? O local onde eles estavam oferecendo para poder trabalhar. Você falou de clientes que, né, de um cliente que entrou com armas e te ameaçou para te pegar o dinheiro de volta. Já falou de várias situações aqui, mas como é, né, o cafetão ou a cafetina, a figura imediata que explora, digamos assim, que tira todo o dinheiro, que te torna dependente, né? Porque se você não faz dinheiro, não está transbordando dinheiro, óbvio que a gente tem que voltar no outro dia e no outro dia e no outro dia, que é para pagar as contas, né? Como qualquer outro trabalhador assalariado, que nem você mencionou, que não pode simplesmente sair do trabalho, porque, enfim, o dinheiro não vai brotar no bolso. Mas assim faz parecer que o problema da prostituição é então haver um cafetão, e que se sumisse a figura do cafetão, né, e se as mulheres se organizassem entre si e não fossem exploradas, isso resolvia a situação. O que você me diz disso? Tem sentido? Eu acho que o problema não é só questão de ter cafetões. Por exemplo, quando eu trabalhava para uma pessoa, né, todo o meu dinheiro ali estava praticamente ficando com ela, certo? Só que tem outro problema. Depois eu comecei a trabalhar para mim mesma. E uma das coisas que eu noto é o seguinte: tem muitas meninas que trabalham viajando. Por quê? Porque depois de um tempo você fica conhecida ali naquela região. Daí você não faz mais o mesmo dinheiro. Ou seja, na prostituição eles estão sempre procurando, como posso explicar? Novas meninas. Você tá entendendo? Os clientes procurando Uhum. novas meninas para poder conhecer, certo? E aí você já não consegue fazer o mesmo dinheiro de antes. Por exemplo, quando eu mudei para cá, para esse estado que eu tô agora, que é o Espírito Santo, eu estava trabalhando super bem, enfim. E com o tempo vai caindo o atendimento. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é, ou seja, a questão não é só ver quem explora, porque lembrei também de você falar dos sites, né? Porque as mulheres dependem também muito da divulgação, né? Se os clientes estão sempre procurando coisa nova, se os homens estão à procura sempre de pessoas novas na prostituição, significa que você não pode contar, digamos, com uma carteira fixa de pessoas, né? De homens que voltam, de compradores que voltam. Então, elas também dependem da divulgação e os sites, você mencionou os sites que estipulavam uma tabela de preços, não é? Eles meio que controlam o preço que você pode cobrar. Você falou da cafetina, que basicamente ficava com uma boa parte. Então, existe uma série de questões aí pelo meio a pensar. E aí, enquanto você falava, não sei se vai dar uma pesada agora no clima, hein? Se bem que esse trem já é pesado, né? Falar de tudo isso. Que é, porque até agora a gente nem sequer entrou no custo emocional, pensando da perspectiva da mulher. Não pensando só de quem tem que sobreviver com dinheiro, né? Que isso é uma lógica de mercado. A gente tem que sobreviver, isso é uma obrigação que a sociedade impõe. Mas pensando de nós, enquanto pessoas, a gente não entrou nesse ponto ainda. Mas eu me lembrei
de um documentário que foi basicamente, que chama O Proxeneta. É um documentário feito por uma mulher da Espanha. A Espanha, só para contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, que não sei se sabem, a Espanha é considerado o bordel da Europa. Assim, apesar da prostituição não ser regulamentada lá, tem bordel para tudo que é lado e o turismo sexual é fortíssimo. E aí esse documentário é feito com um cara que foi durante anos e décadas traficante. Começou como cafetão e o mercado desenvolveu, não é? Então ele virou traficante mesmo para exploração sexual. Por que eu lembrei disso? Porque nesse documentário ele fala, alguém fala, não sei se é ele, acho que é ele mesmo, fala que o tempo de vida útil das mulheres era de 3 anos. Ele falava, porque depois, ele falou exatamente o que você disse. Depois eles começam a procurar pessoas novas, eles não querem ver mais as mesmas caras. Né? As pessoas têm essa ideia de que existem bordéis legais e que não tem ninguém ali que é vítima de tráfico. Mas na verdade as mulheres que vinham do tráfico, depois de um tempo acabavam indo para os outros bordéis também, porque havia essa rotatividade, precisava girar, não é? Você já encontrou alguém, você já deparou com alguma situação de tráfico assim, onde você passava, que você soubesse, pelo menos? Olha, tráfico eu nunca tive contato com nenhuma mulher. A única coisa, deixa eu ver, é mais ligada à questão do tráfico é o seguinte, minha mãe, ela trabalhou como garota de programa por mais ou menos uns 18 anos. E ela começou a trabalhar nisso porque ela se separou do meu pai e os dois estavam na Europa. E meu pai sempre bateu nela quando os dois eram casados e moravam no Brasil. Aí quando foi pra lá a situação só ficou pior e ela tinha que se livrar dele, né? Então ela acabou entrando na prostituição. Mas como foi que minha mãe entrou na prostituição, né? Como ela conseguiu contatos, digamos assim, lá na minha rua, no meu interior, né, de onde eu vim, tem uma vizinha ao lado. Ela tem 2 filhas e a filha dela já saiu daqui do Brasil para se prostituir e contato de um homem. E esse homem era europeu. Aí ela, digamos assim, foi a porta de entrada para minha mãe. E elas saíram daqui com várias promessas, né? E isso lá para 2005, eu tinha uns 7 para 8 anos. E depois eu era criança, eu ouvia minha avó comentando, só que eu não, digamos assim, eu não tinha um pensamento formado sobre aquilo. Mas eu via minha avó comentando que a menina tinha apanhado do cara, desse rapaz, porque tinha sido muito abusada com ele, abusada assim na questão de ela ser, como posso explicar para você, dela querer ser autoritária pra cima dele, e daí ele pegou e bateu nela e tomou o passaporte. Enfim, esse é o mais perto que eu tenho, assim, de, entre aspas, tráfico de mulher, né? Porque elas saíram daqui com uma promessa, eu não sei ao certo dizer se isso é o tráfico em si ou, enfim. Isso, sim, isso na verdade configura tráfico. Aliás, eu lembrei de uma mulher que até é brasileira e estava aqui em Portugal e isso já faz quase 10 anos. Mas ela ajudava outras mulheres a sair da prostituição porque eram mulheres que não sabiam sequer que eram vítimas de tráfico. Elas demoravam um tempo para reconhecer por quê? Porque elas vinham porque queriam e às vezes até sabiam que vinham para prostituição. Só que existe uma diferença, que elas vinham para prostituição naquela expectativa, né? Vou juntar uma grana, porque o euro vale mais que o real, e depois eu volto. Só que elas chegavam aqui com essa promessa, cientes disso, e aí tinham um passaporte tomado, e elas não podiam sair, não podiam voltar, então existia um controle por parte do cara que explorava. E aí configura tráfico, porque você tirou uma pessoa do lugar dela, com uma promessa enganosa, digamos assim, mesmo que seja muito próxima do real, né?
em tese, mas você controla completamente. Essa pessoa não tem possibilidade de sair, não tem nenhuma liberdade. Eu acho, da minha perspectiva, isso que você contou configura tráfico. E o que é crítico, né? Porque a gente imagina quantas mulheres acabam sendo vítimas de tráfico e nem sequer sabem, não reconhecem. Quase estou com. É verdade, é verdade. Bom, eu queria saber o que é que você pensa a respeito disso, dessa disputa que existe, não é? Tem gente que fala em abolir, tem gente que fala em reconhecer como trabalho, tem gente que fala em legalizar bordéis, e do que eu vejo muito dos debates é que isso está muito centrado na lógica do trabalho e de mercado, de as mulheres precisam de dinheiro, né? Então a gente é melhor fazer isso de forma legal, tem que reconhecer como um trabalho para tirar o estigma. Mas eu acho que a conversa fica sempre naquele nível da economia, sabe? E do trabalho, e não nunca é feita da perspectiva da mulher e do que significa para ela. Eu nunca vejo mulheres falando sobre isso, pelo menos quando a gente discute sobre trabalho sexual, não é? O que significa para ela emocionalmente, psicologicamente, né? Da perspectiva do corpo, até, sei lá, de políticas corporais. O que a mulher pensa sobre estar ali, se ela quer estar ali como um trabalho. E eu queria que você me dissesse um pouco, me falasse um pouco da sua perspectiva sobre isso. O que você acha se existe essa divisão, né? O que é onde começa o trabalho, onde se separa a mente do corpo, enfim, isso. Entendi. Então, eu não vou mentir pra você, não. Eu sou super a favor da abolição. Eu acho que seria muito mais fácil, digamos assim, um plano onde encaminhasse as mulheres para outro trajeto, né? Assim, digamos, que vire a sua fonte de renda. E não, digamos, a regulamentação da prostituição. E por que eu falo isso? Porque eu noto isso, não só em mim, mas em todas as meninas, né, que eu conheci, que se a gente pudesse, a gente não estaria ali todos os dias, não é fácil você ter que ir todos os dias, ou sei lá, abrir as pernas para 5 clientes, 18 clientes, homens que você não conhece. A gente não queria estar nisso, sabe? Não é uma vontade nossa. É como se a gente, como posso explicar? É como se a prostituição chegasse pra gente e assim, existe, é uma realidade, você precisa de dinheiro e você tem que encarar. E a gente meio que, por dentro da gente está insatisfeito com aquilo e a gente não sabe como externar isso. Eu, depois que entrei pra prostituição, eu fiquei com muitos problemas. Um dos problemas mesmo que veio a mim foi a ansiedade. Eu, é, na minha cabeça, a ansiedade era aquela coisa de você ficar ansiosa esperando por algo. E não o pensamento com relação ao futuro, sabe? Quando eu percebi que eu não estava mais conseguindo fazer dinheiro, que tudo que eu tinha planejado no início não estava se cumprindo, como, por exemplo, a questão do apartamento. Eu comecei a ter ansiedade. Uma das questões que eu não sei se você já teve contato, eu já conheci casos de meninas que começam a fazer programa escondido do marido, ou que começam a fazer programa, são solteiras e arruma um relacionamento, consegue, sei lá, enfim, entra num relacionamento, e nisso elas escondem, falam que trabalham em casa de família, arruma até foto de família falsa, enfim, inventa desculpa para poder não dizer que trabalha com programa, porque eu já conheci um caso, por exemplo, de uma menina que ela começou a esconder do namorado. Depois que ele descobriu, adivinha, ele começou a cafetinar ela. Oh, claro. E ela já não controlava o próprio dinheiro, porque ele administrava tudo, entende? Já vi casos de menina que sai da prostituição
por causa de relacionamento e depois acaba voltando porque o marido acaba controlando, vem a humilhação de, você já foi garota de programa, enfim. Enrola, de certa forma, de certa forma não, diretamente uma manipulação, não é? Da mulher direta. É, Também para mantê-la nessa situação, era isso? sim, exatamente. E eu não sei se você já percebeu, mas tudo em volta da prostituição sempre beneficia o homem, né? Sim, Engraçado. claro. Até mesmo quando as mulheres saem da prostituição com o mito do amor romântico, achando que vai ter uma vida melhor, põe toda a perspectiva num relacionamento de felicidade e acaba, enfim, tendo que voltar à prostituição. Você diria que isso é uma coisa generalizada? Porque eu lembrei aqui de duas coisas, e elas parecem, aparentemente, é como se fossem antagônicas, mas às vezes eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a Bruna Surfistinha falava que as mulheres tinham muito aquela visão, e eu já vi outras mulheres falarem sobre isso, na verdade, não estou me baseando nela, né? Que existia aquela visão do filme Uma Linda Mulher, de que a gente está na prostituição, mas um dia você vai conhecer um cliente que é maravilhoso, ou um outro homem, e que vai te tirar da prostituição e você vai casar e ter filhos. Mas também já vi outras, como, acho que foi a Monique Prada, que é super ativista em prol do trabalho sexual e não sei o que, escreve, é redatora no Mídia Ninja, inclusive, e ela fala que, na verdade, isso não existe, que as mulheres até entram na prostituição, até são mais liberadas sexualmente e são mais cínicas em relação ao amor romântico, elas não acreditam mais no amor romântico. O que você me diz disso? Olha, eu acho que não é bem a questão de é, a mulher virar assim e falar, vou me apaixonar e vou sair daqui. Acontece assim, elas estão ali, aí de repente conhece alguém e nisso elas começam a pensar em uma vida diferente. Por exemplo, agora eu não vou ser mais sozinha, porque a maioria das garotas de programa que eu conheci, e até mesmo eu, é muito sozinha com relação à família. Vem de família disfuncional. Então, essas mulheres começam a pensar como se aquilo ali fosse uma oportunidade de ter uma outra vida. Não é que elas querem se apaixonar, elas acabam se apaixonando e acabam achando que aquilo ali vão levar ela para outro caminho, para, como por exemplo, uma vida normal, sabe? Eu conheci uma garota mesmo que ela falava para mim que ela queria muito ter família, ter uma vida normal, enfim. E aí se envolveu com um rapaz e acabou contando, sabe? Ela contou mesmo do que trabalhava, que não queria ficar mais naquilo e tudo mais, enfim. E o cara depois simplesmente não quis mais, virou para ela e falou que ele não queria se relacionar com uma pessoa que tinha feito o programa, que ele tinha medo, por exemplo, de sair com ela para algum lugar e, sei lá, ela ter saído com o tio dele, Que entende? absurdo. Sim, sim, sim. É mesmo aquela situação em que a gente está entre a cruz e a espada do patriarcado, né? O casamento que, parecendo que é a promessa de felicidade é a prisão da maioria das mulheres, e a prostituição que é o outro lado dessa prisão, na verdade. Exatamente. Quando você estava falando, né, que eu te perguntei se esse debate sobre deve ser uma profissão, que tipo de lei a gente precisa, o feminismo chega aqui, você me disse que a maioria tinha conversas normais, né, corriqueiras, que nem todo mundo tem trabalho, vai chover hoje, o trabalho tá difícil, porque não sabia expressar o descontentamento que sentia. Eu Exatamente. lembrei de uma mulher que contou isso, que também teve na prostituição, e ela conseguiu sair, e que ela falava disso, que ela durante um tempo se chamava de trabalhadora do sexo, porque ela achava era uma forma dela lidar com a situação, mas ela não sabia expressar exatamente o que significava aquilo, né? O que significava ser uma trabalhadora do sexo, que ela não tinha, ela e as outras mulheres com quem ela estava cotidianamente, né, na prostituição,
não tinha um tempo de parar e fazer uma reflexão sobre aquilo. O que significava chamar aquilo de trabalho sexual? Em algum momento, esse pessoal, né, esses ativistas do trabalho sexual faziam trabalhos ou prestavam alguma assistência ou faziam esse tipo de ativismo sobre trabalho sexual junto de vocês para mudar assim a situação, alguma coisa? Não. O contato lá com as meninas que eu tive, né? Porque agora eu trabalho num lugar onde eu não tenho tanto contato com mulheres. Mas a gente, na verdade, não tinha contato com ninguém. A gente não tinha contato com ninguém, sabe? Assim, com relação à política e prostituição. A gente não tinha contato, a gente não tinha contato com ninguém com relação à saúde e prostituição. Nossa. Ou seja, ninguém para se preocupar com isso, ou se preocupar com a gente, ou alguma orientação. Nada disso. Por exemplo, teve uma vez que eu estava atendendo um cliente e ele tirou a camisinha e eu senti, né? Quando eu fui para o posto, né, de saúde, na verdade era um lugar que era referência a pessoas que vivem com HIV, para poder contar o que foi que aconteceu, enfim. E eu deixei bem claro que eu era garota de programa e, enfim, eles praticamente me trataram como se, por exemplo, eles estivessem ali fazendo o trabalho dele e eu, uma desocupada, estivesse indo lá incomodar eles com o meu problema. Nossa. Aí, enfim, saí de casa mal e voltei pior do que eu estava. Esse é muito crítico. Não é que seja uma novidade, né, que a gente não saiba, especialmente em termos de serviço público, que no Brasil já é super sucateado de modo geral. Eu imagino que somado, né, ao machismo ridículo que existe, ao preconceito que existe, deve ser muito pior, muito mais marginalizante. Mas eu achei especialmente crítico o que você falou, porque sobre as pessoas não ter nenhum contato, porque a gente pensa, olha de fora, né? Quem está envolvido no ativismo político, olha, essa é uma daquelas questões que racha todo mundo e o pessoal discute, mas quando você diz ninguém está chegando aqui, isso é muito preocupante. Quer dizer, então as políticas estão sendo feitas sem sem ouvir, sem falar, sem intervir diretamente com quem deveria estar participando, né? Quem são as principais interessadas e quem conhece e sabe da realidade e sabe das necessidades que tem. Sim. E aí eu te pergunto, como é que você acha que a gente conseguia, que era um caminho para a gente conseguir diminuir essa distância entre o ativismo e as mulheres que estão mesmo na prostituição, que são a base, que deveria ser a base desse ativismo, que deveriam ser as pessoas que estão falando. O que está faltando aqui no meio? Como é que a gente aproxima? Por que as mulheres não falam? São muitas perguntas em uma. Eu queria ouvir tudo o que você pensa a respeito disso. Então, eu acho que muitas das mulheres, as meninas que eu conheci, por exemplo, elas nunca tinham ouvido falar sobre feminismo. E quando coloca a palavra feminismo, logo já vem, como posso dizer, um preconceito e uma recusa, sabe? Como se feminismo, pronto, não quero saber, sabe? Como a gente tem, eu, por exemplo, vim de uma família onde feminismo era uma coisa, conversa de política, conversa chata, sabe? Era tipo isso. Então, as meninas estão ali insatisfeitas com o trabalho, né? Com relação à prostituição, né? Mas elas também não sabem como procurar uma ajuda. Não sabe um grupo. Elas acham que elas não são inclusas a nada. Elas vivem como se elas fossem. Como posso explicar? Ali está a sociedade e aqui está você, que você não significa nada, que você não se encaixa ali. Forte, entendi. Você tá entendendo? Uhum. E, assim, tem muita menina, por exemplo, que não trabalha até hoje. Por exemplo, minha mãe vai falar que ela é garota de programa, ela surta com você. Ou vai dizer que ela é ex-garota, né? Que agora ela não trabalha mais. Mas vai dizer que ela é ex-garota de programa pra você ver. Ela fala que não. Minha mãe mente que é cabeleireira. Já mentiu que trabalha em casa de família. Qualquer coisa pra não dizerem que ela
é garota de programa e para ela não se sentir excluída da sociedade, sabe? Sim. E com relação ao meio de como inserir mulheres nisso, eu fico muito. É uma das coisas que eu realmente penso muito e eu tenho muita dúvida, porque nem eu sei ao certo como responder isso, porque, digamos assim, o feminismo tá aqui pelas mulheres, mas não existe outra coisa. Você tá entendendo? A favor dessas mulheres, a favor, entre aspas, das mulheres. Tá entendendo? E aí, a maioria não conhece o feminismo, outras que conhecem têm uma visão ruim, principalmente quando dizem que as radicais são a favor da abolição. Tá entendendo? É uma coisa que eu tenho muita dúvida de Uhum. como inserir mulheres, né, nessas questões. É uma descoberta que a gente vai ter que fazer enquanto movimento de mulheres, né? Interessada em mudar. Não, não tem como mudar a situação das mulheres sem pegar nos dois lugares que o patriarcado nos coloca, que é prostituição e dona de casa sofrendo violência doméstica, porque tem que começar por aí. Você falou de estar à margem, você falou de ser a pessoa, de estar na situação, né, em que parece que existe a sociedade e depois existe a mulher à parte, não é? Você falou da questão do dinheiro, de que não são as mulheres que estão na prostituição que estão ganhando dinheiro, são outras pessoas. E eu lembro uma vez a gente ter conversado sobre hoje existe muito vídeo na internet que serve basicamente para aliciamento, né? De mulheres falando como é bom ser puta, de mulheres falando como é bom ser trabalhadora do sexo, ensinando a ser, sei lá, strip dancer, ensinando a ser Sugar baby é a nova moda, né? Como se não fosse prostituição. E de certa forma, elas fazem aquilo que você falou inicialmente, elas glamorizam como uma vida de, como se fosse um modo de vida de patricinha, não é? Aquela coisa de TV. O que você acha disso? Como é que a palavra, meu Deus, que elas. Ai, o empoderamento das mulheres, é cobrar agora por sexo. Enfim, ai, não, homem não presta, homem não vale nada. Então eu vou dar de graça? Eu não, eu vou cobrar. É bem assim mesmo os É, diálogos. Eu vi uns vídeos no YouTube de mulheres que fazem programa, né? E que estão entrando no YouTube, eu acho que não sei se gosta realmente ou se fazem essa propaganda da prostituição que acaba fazendo uma propaganda dela para poder conseguir mais clientes. Não sei, mas tá crescendo bastante, né? De como é bom. Enfim, tem uma menina mesmo no Instagram, não lembro o nome dela agora, mas que tá super famosa no Instagram com não sei quantos seguidores, porque ela tira foto com os clientes dela no espelho, tira foto com nota de 100 e diz que ela adora as onças e os peixes, enfim. E fica vendendo essa imagem de que a prostituição dá muito dinheiro. Tem outra garota, né, de programa, mora em São Paulo, que veio do interior da Bahia também, que fica, como posso explicar? Ela fala que ela não tem mais saúde mental para ficar no direct respondendo meninas que perguntam como entrar na prostituição e fica nossa. dando dicas para ela. Só que ao mesmo tempo, no canal dela do YouTube, ela fez um vídeo chorando, dizendo que agora ela se sente mais valorizada como mulher, que os homens vão lá, que comem ela, que paga e pronto, que ela tem sexo e que ela tem dinheiro. E como é que você acha que essa propaganda toda impacta as mulheres? As mulheres que estão fora dessa propaganda, sabe? Você falou que as mulheres com quem você convivia, né, diariamente, elas, por exemplo, naquele prédio que você mencionou, que elas estavam insatisfeitas. Foi aquilo que a gente falou de não saber expressar, mas que elas estavam insatisfeitas e que elas, né, não reclamavam daquilo. Então, como é que você acha que essa propaganda de glamour impacta quem tá na prostituição e não queria estar, quem queria sair? Primeiro que a gente já olha e já fica, oh meu Deus do céu, como é que pode fazer umas coisas dessa, né?
vender uma imagem dessa da prostituição e eu não sei nem o que te responder, Aline. Qual é a minha sensação? Eu só sei que eu fico muito nervosa porque eu tenho uma visão do feminismo radical abolicionista, certo? Mas eu não sei como seria a visão de, por exemplo, uma garota de programa que está insatisfeita, só que não conhece o feminismo. Eu não sei como ela reagiria a isso. Talvez a expressão dela seria mais ou menos assim: a prostituição não é isso. Essas mulheres estão usando as redes sociais para se autopromover mais sobre elas mesmas, né? Do que, digamos assim, a prostituição. Você tá entendendo? E também Sim. fala sobre prostituição, claro, tem muito a ver, mas, enfim, é como se elas usassem a rede social mais para poder se promover. Pergunta. É incrível porque, no fim das contas, a gente continua sendo reduzida ao mesmo de sempre, né? A gente só é valorizada e só é reconhecida socialmente. A única forma de uma mulher ganhar tanto quanto um homem medíocre na sociedade, que tem muito homem medíocre ganhando super bem, fazendo porra nenhuma. A única forma da mulher ser reconhecida socialmente é ela ocupando aquele lugar que nos dedicaram desde sempre, que é ela basicamente servindo o homem sexualmente ou se objetificando, se hipersexualizando, não é? Basicamente é isso que as redes potencializam e fomentam. Aí, Uhum. enquanto faz a propaganda, enquanto faz o aliciamento, né? Porque no fundo é um aliciamento. Você falou que a mulher não aguentava mais responder perguntas de menina de como entrar na prostituição. Isso é um aliciamento direto. Com certeza. Bom, gente, a nossa conversa vai ficar por aqui, mas de certeza que ainda tem muito o que falar sobre esse assunto. Tem muitos textos no blog sobre isso, tem muitas mulheres falando sobre isso. Existem muitas mulheres que falam sobre a sua experiência na prostituição, que ainda estão na prostituição ou que saíram da prostituição, e é muito importante que a gente ouça, porque é como a gente conversou aqui. Não tem uma forma de fazer políticas sobre e para mulheres, enquanto ao mesmo tempo se exclui as mulheres do centro dessa política. Existe ainda esse abismo, que nem a Marise falou, existe esse abismo, essa distância, a gente não consegue, infelizmente, chegar em todo lado, como os cafetões conseguem, infelizmente. E nós precisamos reduzir esse abismo. Precisamos reduzir de alguma forma e transformar tudo que a gente acredita e todas as nossas políticas em ativismo real para transformar isso. Marise, se você pudesse dar um recado hoje para as mulheres que estão atualmente na prostituição, eu sei que tem algumas que estão nos ouvindo agora, o que você diria? Ou para as mulheres que querem sair da prostituição, ou para que as meninas que não estão ainda na prostituição, mas consideram a prostituição, que recado você daria? Que a gente precisa falar. Eu acho que é um assunto que tem muitas mulheres na prostituição e que a gente precisa falar que o movimento radical feminista precisa de mais mulheres que, como posso dizer, trabalha com a prostituição, falem mais sobre isso, porque se a gente não falar, a gente vai continuar como está, sabe? A gente nunca vai evoluir. E é isso. Ai, obrigada. Você foi incrível, você foi maravilhosa. E foi muito importante você ter dado esse passo. Como você disse, é muito importante que as mulheres falem sobre isso, porque gente tentando abafar a nossa voz já tem demais, não é? É como uma amiga minha diz, a gente precisa reivindicar a nossa autoridade, a nossa legitimidade enquanto sobreviventes da violência masculina, enquanto mulheres nessa luta contra essa opressão. E nós precisamos transformar isso que a gente vive, essa experiência que a gente vive, em um discurso coerente para organizar mulheres para mudar isso. E aí a gente só pode fazer isso quando a gente começar a falar. Gente, é isso. Obrigada e beijinho. Até a próxima.